Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEP-NAC. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1191, julgado pela primeira sessão do STJ. Nele, o colegiado decidiu que no regime de substituição tributária para frente, quando o contribuinte substituído revende a mercadoria por valor inferior ao presumido, ele tem direito à restituição do ICMS pago a mais e sem a exigência da comprovação prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Essa tese tem impacto direto na forma como empresas lidam com o recolhimento antecipado do ICMS e com os mecanismos de restituição do tributo pago em excesso. E para explicar melhor todos esses aspectos envolvidos nesse repetitivo, eu converso agora com o advogado, mestre e doutor em Direito Financeiro e Tributário, Alexandre Silveira. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que estão ouvindo. Queria começar cumprimentando, dizendo que é uma satisfação e uma honra estar aqui participando do Rádio Decidente. É muito legal poder participar, ainda mais discutir um tema tão relevante, recente, como esse do tema 1191. Doutor Alexandre, então para começarmos aqui, explica para a gente o que é a substituição tributária para frente e como que ela funciona na prática. Pois bem, a técnica de substituição tributária, ela existe para fim de simplificação da tributação, para facilitar, para dar mais praticidade, especialmente para o trabalho de fiscalização. A ideia é de reduzir o número de sujeitos passivos e facilitar a fiscalização. Como é que isso funciona? Isso funciona alterando a sujeição passiva de uma forma que o contribuinte, aquele que pratica o fato gerador, não vai ser necessariamente a pessoa que vai pagar o tributo. Vai ser eleita uma outra pessoa que está relacionada ao fato gerador, e essa vai ser o responsável, o substituído. Vai ficar um pouco mais claro. Na técnica da substituição tributária progressiva para frente, que é essa que nós estamos falando, a lei ela elege uma pessoa na cadeia produtiva para ficar responsável pelo recolhimento dos tributos subsequentes. Em geral, essa pessoa está no início da cadeia, o fabricante. Então, o fabricante, ele vai recolher o tributo da cadeia inteira, de forma que aquele produto fabricado, quando ele for vendido para o distribuidor, quando ele for vendido para o atacadista, quando ele for vendido para o varejista, ele já vai ter esse tributo recolhido lá no início da cadeia pelo fabricante. Como é que acontece isso? Como é que funciona na prática? Na prática, a lei atribui a responsabilidade para o início da cadeia, especialmente para o fabricante. Só que, como o fato gerador que está sendo presumido, que é a venda da mercadoria lá pelo varejista para o consumidor final, ainda não aconteceu, a lei ela precisa se utilizar de presunções, de ficções. Então, a lei presume que aquela mercadoria vendida pelo fabricante vai chegar lá no final, no varejista, e vai ser vendida. Então, ela pressupõe a ocorrência de um fato gerador, venda, circulação de mercadoria. E a lei também, para que isso funcione, ela precisa presumir um valor de base de cálculo. Então, o fabricante está vendendo, está iniciando a cadeia, ele está supondo que lá no final o varejista vai praticar o fato gerador, vai alienar a mercadoria para o consumidor, e está presumindo também que essa mercadoria vai chegar lá e vai ser vendida pelo valor de X. Ele precisa presumir um valor para que a tributação possa acontecer. É óbvio que eu vou presumir sempre que o valor pelo qual a mercadoria saiu do fabricante para o distribuidor é menor do que o valor que vai ser vendido lá na ponta. Lá no final, essa mercadoria vai ser vendida para o consumidor final por um valor maior. Qual é exatamente esse valor? É que nós vamos ter que presumir. E aí a lei tem algumas técnicas de presunção. Uma margem de valor agregado, por exemplo, dizendo
A lei presume que quando chegar lá no varejista, ele vai vender para o consumidor final por 100% do valor da primeira venda. Então, se aquela mercadoria saiu por 100 do fabricante, ela vai ser vendida lá na ponta por 200. Está presumindo uma margem de 100%. Ou uma outra técnica muito utilizada para presumir a base é uma técnica dos preços médios. Então, vai dizer, eu vou presumir que quando ela vai chegar lá na ponta e vai ser vendida pelo valor de R$ 50, R$ 60, R$ 70. Em qualquer caso, o interessante é notar que existe uma substituição. A substituição tributária para frente faz com que, no início da cadeia, o fabricante recolha os tributos dessa cadeia inteira. E para isso ele precisa presumir que lá no final vai acontecer um fato gerador e presumir qual vai ser a base de cálculo lá no final, por quanto que o varejista vai vender para o consumidor final. Doutor Alexandre, mas qual que é a lógica por trás da base de cálculo presumida aí nesse recolhimento antecipado do ICMS? A lógica aqui é de que é impossível saber antecipadamente qual vai ser o valor de venda pelo varejista no final da cadeia. Se a substituição tributária trabalha com ficções, com presunções, com a ideia de que eu vou tributar algo que ainda vai acontecer, eu vou precisar me utilizar dessa presunção. Eu vou precisar presumir a base de cálculo, estabelecer para os fins dessa tributação quanto que eu vou considerar que é o valor daquela operação no final da cadeia antes dela acontecer. Como é impossível eu saber o valor real dessa operação no futuro, a lei estabelece uma presunção, uma ficção, para poder fazer o funcionamento desse regime tributário. E o que motivou o STJ a fixar essa tese repetitiva sobre o tema agora? Bom, esse tema ele tem envolvido um número significativo de demandas. E, inclusive, os tribunais estaduais estavam dando respostas variadas sobre isso. O grande problema aqui, ele envolve a restituição e como é que essa restituição vai ser feita? Quais são os procedimentos para essa restituição? Se precisa ou não precisa abordar o artigo 166 do CTN, que eu sei que nós ainda vamos falar, e especialmente que tipo de documentação probatória os contribuintes precisam produzir para atingirem, para concretizarem esse direito, que é o direito de restituição do ICMS substituição, quando a base efetiva é inferior à base presumida. Antes da gente entrar nessa questão do artigo 166, que já é a próxima, queria que explicasse mais um pouquinho para quem nos ouve qual é a principal diferença aí entre a restituição e a repetição de indébito no contexto dessa decisão. Tá, vamos lá. Talvez a gente precise entrar aqui um pouquinho no tema 166, mas qual é a grande questão entre a diferença entre a restituição e a repetição? Foi uma diferença muito bem percebida pelo STJ, e ela foi colocada como critério distintivo e razão de decidir, uma das razões de decidir no tema 1191. A ideia é a seguinte: o Código Tributário Nacional, ele possui regras para repetição do indébito. Ele possui normas que se aplicam, basicamente, para reaver o tributo que foi pago nas hipóteses de pagamento indevido. Então, o artigo 165 do CTN, ele diz em quais hipóteses que você pode fazer a repetição, pegar de volta o tributo, e são hipóteses voltadas à demonstração de que aquele pagamento foi indevido. E aí, o artigo 166 do CTN, ele traz uma regra limitadora, um critério, um requisito forte, e sempre foi muito debatido para que essa repetição se concretize. Então, o artigo 166, ele dispõe que no caso dos tributos indiretos, aqueles que na forma da lei comportam por sua natureza transferência do respectivo encargo financeiro, nesses casos, a repetição depende de provar haver assumido o encargo, ou seja, demonstrar que o contribuinte, a empresa, não repassou um encargo para o consumidor final. Isso funciona e é muito tranquilo de explicar isso no caso do ICMS. No ICMS,
É um tributo conhecido como tributo indireto, é um daqueles que tipicamente comporta por sua natureza a transferência do respectivo encargo financeiro nos termos do 166 do CTN. E aí, o ICMS, ele é um tributo incidente sobre a operação de circulação de mercadorias e alguns serviços. Quando o contribuinte, a empresa vendedora, é ela quem vai fazer o recolhimento desse tributo para os cofres públicos, mas, pela sua própria natureza, por incidir sobre uma operação de venda, esse tributo que é recolhido pela empresa, ele é comumente transmitido, repassado no preço da mercadoria para o consumidor final. Então, quanto mais tributo a empresa recolher para os cofres públicos, maior vai ser o preço, porque no preço ela vai repassar esse encargo, esse ônus para o seu consumidor. Ok. Para que então que existe o artigo 166, que é um dispositivo difícil da gente entender e de ajustar na nossa cabeça como é o funcionamento dele? O artigo 166, ele é uma norma que previne, que impede o enriquecimento sem causa do contribuinte. Ele diz o seguinte: se o contribuinte repassou toda a carga para o consumidor final, se foi o consumidor final quem arcou com o ônus, se foi o consumidor final quem teve o prejuízo porque ele recebeu a transferência desse tributo dentro do preço, então o contribuinte não pode reaver o tributo ainda que tenha sido pago ao maior. A ideia da norma é: se você, contribuinte, repassou o ônus para o seu consumidor, então, ainda que o pagamento seja indevido, ainda que aquela lei fosse inválida, você não pode reaver de volta, porque senão você estaria ganhando mais, porque você não teve o ônus, você repassou para um terceiro, e você vai ter o bônus da restituição. É para isso que serve o artigo 166. É por isso, então, que o STJ decidiu que esse artigo não deve ser aplicado nesses casos? É por isso, essa é uma das razões. O artigo 166, então, ele se aplica nessa ideia de evitar que o contribuinte tenha um benefício maior do que o devido. E por isso ele diz o seguinte: para fins de restituição nesses casos de tributos indiretos, o contribuinte tem que provar que ele não repassou o encargo, provar que ele assumiu o encargo. E é sempre uma prova muito, muito difícil de se fazer, porque você tem N variáveis econômicas, financeiras, de custo, de mercado, para dizer: o meu preço foi X e eu repassei e eu não repassei o encargo tributário especificamente para o meu contribuinte, o meu consumidor. E aí o que acontece? Uma vez que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no tema número 201 que os contribuintes substituídos têm o direito de reaver o tributo, o ICMS substituição, quando a base que eles efetivamente concretizam, a base de cálculo do valor da operação, for menor do que o valor presumido na norma, os contribuintes disseram: bom, então agora nós vamos nos utilizar desse direito. Eles mostraram para as fazendas públicas dizendo: olha, de acordo com a norma da substituição tributária, a minha mercadoria está sendo tributada como se ela fosse vendida a 200, mas eu posso provar que eu vendi a 180. Então a tributação foi sobre 200. Se eu vendi a 180, a tributação está maior do que o devido. Está maior do que o devido, eu tenho direito de obter de volta. Mas, quando os contribuintes passaram a buscar a concretização desse direito, a buscar essa restituição, as fazendas públicas suscitaram o artigo 166, dizendo: veja, você só pode pegar de volta se você comprovar, de acordo com o artigo 166, que você assumiu o encargo. E aí voltamos novamente àquela ideia de que o artigo 166, a prova da assunção do encargo, ela é muito, muito difícil, e em se tratando do ICMS, o tributo calculado por dentro, ainda mais. De fato, o que os contribuintes alegam é que esse requisito de submeter o artigo 166 nessas hipóteses seria até um empecilho para a concretização do seu direito. E aí, o STJ, depois de alguma divergência entre as turmas de direito público, fixou sua jurisprudência no tema 1191.
E ele tomou essa decisão por basicamente, três razões. Uma primeira razão econômica ou até mesmo lógica. O STJ está dizendo que não vai se aplicar o artigo 166, porque pelas próprias características do caso, não vai ter transferência do encargo, transferência do ônus do contribuinte substituído para o seu consumidor final. Por que aqui, pelas próprias características do caso, isso não acontece? Ora, é até razoavelmente lógico. Se o contribuinte substituído já arcou com o ônus do tributo quando comprou a mercadoria, e se esse tributo foi calculado por um valor maior do que o efetivamente praticado pelo contribuinte, então a diferença sai da margem de lucro da empresa. A ideia desse argumento, que foi muito utilizado pela primeira turma, foi dizer, se o contribuinte já pagou o tributo, e esse tributo veio calculado sobre uma base maior, e depois eu consigo enxergar que o contribuinte vendeu essa mercadoria para o consumidor final por uma base menor, então é claro que essa diferença está saindo dos próprios interesses do contribuinte, está saindo da sua margem de lucro. É a margem de lucro que está sendo prejudicada nessa distinção entre o que a lei presumiu que fosse ser o valor da base e qual foi o valor da base da operação efetivamente utilizada. Então, esse primeiro argumento, nesse primeiro fundamento, o STJ está dizendo não se aplica o artigo 166, porque o artigo 166 ele exige a prova de que o ônus não foi repassado. Mas se pelas características do caso eu posso afirmar que esse ônus não foi repassado, que esse ônus foi assumido pelo contribuinte, que esse pagamento maior saiu da margem de lucro da empresa, então eu não preciso me submeter ao artigo 166. O segundo fundamento ele é mais jurídico e até para completar a minha resposta acima sobre a distinção entre restituição e repetição. Esse segundo fundamento ele diz o seguinte: o artigo 166 ele está voltado para aquelas hipóteses de repetição do indébito, para aquelas situações em que o contribuinte pagou o tributo indevidamente e, portanto, está pedindo de volta. Mas essa situação de que nós estamos falando não é uma situação de pagamento indevido. Essa situação de restituição do valor do ICMS-ST quando a base efetiva é menor que a base presumida, ela mais se parece com um ressarcimento. O tributo foi pago dentro das normas, posteriormente, de forma superveniente, foi praticada aquela base inferior à presumida e, portanto, ele tem direito de se ressarcir. Então, a situação jurídica aqui é de restituição, que é a palavra que a Constituição usa e a lei complementar usa, e não de repetição, que é o termo usado pelo CTN, o que torna esses dois institutos juridicamente distintos, e o artigo 166 só se aplicaria para o instituto da repetição. E, finalmente, também tem mais uma razão normativa, jurídica, que pode ser agregada aí. É que existem previsões expressas no ordenamento para essa restituição. Tem uma previsão no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, e tem uma previsão no artigo 10 da Lei Complementar 87, e ambos outorgam ao contribuinte substituído o direito de obter essa restituição, e não fazem qualquer referência à prova da assunção do encargo, que é o mencionado pelo artigo 166. Então, esse terceiro argumento diria, se nas normas que tratam especificamente desse tema não existe a submissão a esse dispositivo, então ele também não vai se aplicar. Ok, doutor Alexandre, e essa tese do STJ nesse tema 1191 garante segurança jurídica aí para os comerciantes? Eu diria que certamente sim. Uma fixação de jurisprudência que promove segurança jurídica, porque encerra com muitos debates. Nós precisamos lembrar que estamos tratando do ICMS, e o ICMS é um tributo estadual. Ele é regulamentado por uma lei complementar, mas ele se submete às leis dos estados. Então, os estados estão em diferentes estágios de cumprimento dessa decisão do STF do tema 201, de garantir que os contribuintes tenham direito a essa restituição. Muitos deles
requerem expressamente a submissão ao artigo 166 do CTN, dificultando muito que os contribuintes consigam obter essa restituição, esse ressarcimento. E aí os tribunais estaduais também têm decisões díspares sobre o assunto, de forma que uma manifestação unificada do Superior Tribunal de Justiça, e ainda mais em forma de tema repetitivo, ele dá para os contribuintes, especialmente para os varejistas, uma segurança, ele confere conhecimento de como é que eles podem se comportar, quais direitos eles têm, de como eles vão concretizar. Ok. Essa decisão, ela afeta apenas ICMS ou pode ter reflexo aí em outros tributos com substituição tributária? Pelas características do debate, até pela formatação da tese, ela está direcionada ao ICMS. Os seus fundamentos podem, no futuro, ser importados para outros debates, mas, a princípio, é do ICMS que nós estamos falando. E como que os estados devem proceder agora em relação aos pedidos de restituição nesses casos? Essa é uma pergunta muito interessante. Como a gente falou, os estados estão em distintos estágios de concretização desse direito. De acordo com a legislação estadual, eles submetem o contribuinte a um procedimento X ou Y. Mas o que nós podemos dizer agora, com a fixação do tema 1191, é que a principal ordem, o principal direcionamento para os estados é que eles devem deixar de exigir o cumprimento do artigo 166 para fins de promover essa restituição. Aquelas normas que indicam que o contribuinte só vai obter essa restituição se fizer a prova de que assumiu o encargo, essas normas tendem a ser afastadas, tendem a deixar de ser cumpridas, até porque, caso os estados insistam nelas, o contribuinte tem uma via muito mais aberta e muito mais clara no Poder Judiciário para afastar esse tipo de requisito. E há o risco de judicialização em massa após esse entendimento ou não? A ideia é de que esse risco vai ser diminuído. A ideia é de que a judicialização ela vai reduzir após esse julgado. E reduzir justamente porque todas aquelas normas estaduais diferentes que testam limites diferentes para dar concretude a esse direito dos contribuintes, elas vão perder força. Como nós temos uma decisão unificada, como nós temos uma decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que afirma com ênfase que não devem mais ser exigidos os critérios do artigo 166, a tendência é que os estados organizem os seus procedimentos internos de restituição e que, no médio prazo, contribuintes e estados consigam resolver esse problema administrativamente, reduzindo a quantidade de judicialização. E quais são os cuidados que os contribuintes devem ter ao pedir a restituição do valor pago a mais? E quais são os prazos também para exercer esse direito à restituição? Bom, os prazos são aqueles tradicionais do direito tributário brasileiro, que é o prazo de 5 anos para exercer esse pedido. Em termos de cuidados, assim, a grande dificuldade burocrática, formal, probatória que existia era mesmo a submissão ao artigo 166. Afastada essa exigência, o principal cuidado que eu sugeriria seria de demonstrar muito claramente, pelos documentos fiscais, pelos documentos contábeis, que efetivamente a base presumida pela norma é superior ou foi superior à operação efetivamente realizada. Isso pode dar um trabalho em termos de reunião de documentos, de planilhas, de notas, de livros, mas para deixar bem fundamentado esse pedido e viabilizar a restituição do valor, esse tipo de análise e de organização é necessária. Doutor Alexandre, e esse precedente ele tem aplicação apenas para empresas ou serve também aí para pessoas físicas? É possível pensar em hipóteses em que as pessoas físicas possam se valer, pessoas físicas como contribuintes substituídos do ICMS-ST. Mas na prática essas hipóteses são bem remotas. Isso vale mesmo na prática para as pessoas jurídicas. E essa decisão do STJ, firmada nessa tese 1191, pode ser aplicada também de forma retroativa ou não?
ela vale sim para o passado. A decisão do STJ não limitou temporalmente, não está limitada temporalmente, de nenhuma forma foi limitado o que os contribuintes podem pedir. É claro que no limite dos prazos decadenciais de 5 anos, os contribuintes podem pedir de volta hoje, sim, aquilo que foi recolhido a maior nesse sistema no passado. E para a gente fechar essa nossa conversa aqui, doutor Alexandre, essa tese foi firmada com base em precedentes das turmas de direito público, não é mesmo? Qual que é a importância disso e como que esse julgamento contribui aí para a previsibilidade na tributação do Brasil? Sim, essa tese ela foi firmada com base nas turmas de direito público na primeira e segunda turma. A primeira turma já tinha uma jurisprudência, já tinha um entendimento nesse sentido, de que não se aplica o disposto no artigo 166 para fins de promover essa restrição, mas a segunda turma é que, por um breve momento, julgou em contrário, determinou que se estabelecesse, que submetesse sim esses pedidos ao artigo 166, daquela prova de assunção do encargo. Mas a segunda turma também já tinha alterado sua posição. Votos do ministro Francisco Falcão e da ministra Suzete Magalhães, também a segunda turma passou a estabelecer que nesses casos de restrição de ICMS substituição, quando a base efetiva é menor que a base presumida, também não vai ser necessário que se aplique o artigo 166 do CTN. Essas duas turmas, estando em consonância, e agora com esse assunto sendo consolidado no tema 1191, isso é muito importante para os contribuintes, para os varejistas, para quem se encontra em cadeia de substituição no Brasil. Muito importante para esses diversos segmentos da economia, agora tem uma clareza de como é que eles podem e devem proceder. Se no tema 201 o Supremo reconheceu esse direito, afirmou que os contribuintes têm direito a obter a restituição, no tema 1191, o STJ dá instrumentos e possibilita que esse direito seja concretizado. Um direito que já estava reconhecido, mas que muitas empresas lutavam, não conseguindo ver efetivado por conta desses requisitos, muitas vezes intransponíveis, aqui representados no artigo 166 do CTN. Ok, doutor Alexandre Silveira, muito obrigado pela disponibilidade de conversar e ajudar a esclarecer aqui os principais pontos desse tema 1191 aqui no Rádio Decidente. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez reitero a satisfação e a honra de participar, contem comigo. E esse foi mais um Rádio Decidente, e antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.